Olá, alunos! Sejam bem-vindos de volta à nossa unidade 2 da disciplina Seminário Temático 3. Esta aula é intitulada Conceitos de Tipo de Pesquisas que podem ser desenvolvidas em sala de aula. Nós estaremos tratando nesta disciplina mais diretamente sobre o processo de pesquisa. Então, o roteiro de nossa aula, vamos falar sobre os conceitos e os tipos de pesquisa. Então, conceitualmente, como se faz as pesquisas e os procedimentos para o desenvolvimento destas pesquisas. Então, sobre a pesquisa, temos alguns autores trabalhando, como Silva, que ele vai dizer o seguinte: a pesquisa é parte integrante do processo de formação da consciência crítica, que sempre começa pela capacidade de questionar. Da mesma forma que educar não é um processo que se faz aos pedaços ou em momentos e em condições cômodas. A pesquisa precisa também tornar-se atividade cotidiana, na qual se vê com olhos abertos, vendo o mundo criticamente. Então, o que Silva está trazendo aqui é uma reflexão sobre a prática da pesquisa, quanto um processo de formação, ou seja, um processo de consciência crítica, um elemento que nos leva a questionar. A pesquisa é um processo de questionamento, quando a gente se inquieta diante de uma situação, se questiona, se investiga e assim se desenvolve pesquisa em busca de solucionar determinados problemas. Mas que este processo ele não é feito fragmentadamente. Ele não é feito nem sempre em condições cômodas. Às vezes você faz uma pesquisa diante das maiores adversidades. E uma outra coisa que o autor chama a atenção é sobre a necessidade de que, principalmente nas nossas escolas, desenvolver pesquisa se torne atividade contínua, cotidiana, porque não é uma prática comum. Nas nossas escolas nós temos pesquisa, especialmente as escolas que trabalham só com ensino, só com ensino médio, que são as nossas escolas que nós temos voltada mais só para o processo mesmo de ensino, que não tem pesquisa. Então o professor não desenvolve pesquisa nessas escolas. É preciso que isto esteja presente, que isto esteja aos olhos da sociedade, porque é a partir dessa perspectiva que nós vamos construir cidadãos críticos. Já Nova vai nos trazer o seguinte sobre a pesquisa. Diz o seguinte: a formação do professor, aqui ele está tratando diretamente sobre a formação de professor. Este professor que chama de professor pesquisador pode dar condições de o professor assumir a sua própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, de reflexão e de análise, constituindo-se um movimento contra-hegemônico frente ao processo de desprofissionalização do professor e de instrumentalização de sua prática. O que está sendo apresentado aqui para nós é que um professor que desenvolve pesquisa, um professor pesquisador, ele tem a possibilidade de refletir sobre a realidade na qual ele está inserida, sobre a escola onde ele está inserido, e fazer reflexões, fazer análise a partir da sua realidade. Que essas possibilidades se tornam um elemento contra-hegemônico, questionar o que vem sendo considerado como desprofissionalização do professor, ou seja, o professor não é mais um profissional. Qualquer pessoa pode, teoricamente, ou pelo menos a sociedade entende que qualquer pessoa pode chegar numa sala de aula e dar aula, e ministrar aula, que não é um profissional. Então, é a possibilidade do professor assegurar esta defesa da sua prática, da sua profissão,
instrumentalizar sua prática através dessa mudança de comportamento, não sendo apenas um professor, mas um construtor de ciências, um construtor de pesquisa, um desenvolvedor de análise e reflexões sobre sua realidade, não só da sua escola, mas da sua cidade, do seu espaço de vivência. Saber científico. Saber científico é aquele que usa a ciência como único meio comprobatório, que utiliza experimentações, análises, observações, críticas, estatísticas, testes laboratoriais e quase sempre se encontra fora do cotidiano humano. Tudo em que se acredita torna-se verdade quando for comprovado pela ciência, algo exato e livre de falhas. Então, o saber científico, saber que é reconhecido enquanto ciência, diferentemente daquele saber empírico, aquele saber do cotidiano, aquele saber do senso comum, a ciência, ela necessita de análises comprobatórias, análises palpáveis de dados, de testes que não sejam questionados pela comunidade científica. Só assim o saber passa a ser reconhecido enquanto ciência. Já quanto às pesquisas na escola, de acordo com Silva, segundo os autores que foram analisados, a prática investigativa na escola favorece o esfacelamento de uma relação endurecida, na qual tradicionalmente a teoria é tomada como texto a ser transformado em método e aplicação na prática. Ou seja, tradicionalmente na escola, especialmente na escola do ensino médio, na geografia, por exemplo, o texto ele é analisado, ele é estudado e ele é pensado em uma possibilidade de aplicação prática. Ou seja, não há reflexão, não há investigação que possam questionar esta teoria. Por que isso? Porque não há desenvolvimento de pesquisa. É só um ideário, um pensamento, uma idealização. Então, a prática investigativa ela teria a possibilidade de esfacelar essa relação, de modificar, de quebrar, porque a partir do momento que você tivesse prática de investigação, prática de pesquisa, você iria questionar essa teoria. Quando a teoria é colocada em prática, que ela não se converge em realidade, ou que mesmo que se converja, ela muda de acordo com o ambiente, de acordo com as relações sociais, de acordo com os elementos envolvidos. Então, o que está na teoria, nem sempre ele vai ser comprovado na prática, exatamente do jeito que está na teoria. Ainda sobre a prática docente e a pesquisa pelo docente, Silva vai dizer o seguinte, que nessa visão, a mesma visão tradicional que estamos falando, a prática é concebida como ponto de chegada e a teoria como ponto de partida. Ou seja, se estuda a teoria e se vai para a prática. Tradicionalmente, o que está na teoria vai confirmar na prática. Este é o trânsito normal apresentado pela visão tradicional da ciência. Apesar de uma quantidade cada vez maior de pesquisadores se voltarem para esse tema, ainda não é comum a academia e os próprios professores se considerarem como agentes significativos na construção de conhecimento e educação. Por que isso? Porque nós não temos uma prática contínua de pesquisa. Então, apesar de que nós já temos alguns pesquisadores, não é comum a pesquisa, a ciência, a construção do conhecimento que vá além da teoria. Inclusive nas universidades,
isso ainda é muito incipiente. Imagina as escolas de ensino médio. Praticamente não se fala em pesquisa, não se fala em construção de ciência, e sim na discussão só sobre o que está posto enquanto ciência. Ainda sobre a prática de pesquisa, Silvio vai dizer o seguinte, que essa tendência valoriza explicitamente o saber docente e a prática como elementos fundamentais para o processo de investigação, distanciando-a de uma possível similaridade com a pesquisa acadêmica. Então, o saber docente, o saber do docente na escola do ensino médio, que a prática do docente na escola do ensino médio, ela é voltada, como já foi falado, mais para a administração de aulas. E mesmo que seja desenvolvida pesquisa, você não pode comparar uma pesquisa de ensino médio com uma pesquisa de uma universidade, de uma academia. Então não há como se pensar uma similaridade nestes dois ambientes de ensino-aprendizagem. Então a pesquisa tem o papel de contribuir para a formação de profissionais que possam efetivamente participar do processo de emancipação das pessoas por meio de uma prática que favoreça ações propositivas em sala de aula com uma leitura crítica do seu cotidiano. Isso já foi falado, quanto que a pesquisa ela possibilita essas reflexões críticas sobre o cotidiano, sobre nossa realidade, sobre a realidade em que esses elementos da educação estão inseridos e sobre a realidade da cidade, do estado, do país e do mundo. A prática da pesquisa ela traz esse campo de reflexão a ser desenvolvida pelos agentes envolvidos que desenvolvem essa pesquisa. Assim, de acordo com Martins, a ideia de formar o professor pesquisador, ou seja, o professor que vai além de um ministrador de aula, mas que vai à pesquisa, que encampa a pesquisa na escola, vem sendo defendida por educadores e especialistas de diferentes áreas. Tem diferentes áreas de conhecimento, em diferentes áreas da ciência, há um entendimento da importância do professor que vai além da teoria, que vai além da administração de aula, mas que desenvolva pesquisa, que faça ciência, que construa reflexões do mundo no qual ele está inserido, especificamente do seu ambiente de conhecimento, da sua disciplina, da sua área de conhecimento. Então, eis aí a importância da pesquisa e a importância do professor pesquisador. Assim, nós encerramos a unidade 2. Muito obrigado e até a próxima.